A comissão causa uma maior perseguição às Forças Armadas, enquanto eles posam como defensores da democracia. Esta é a frase do assessor do Clube Militar do Exército, o general Clóvis Puper Bandeira. Olá, estamos começando mais um assunto do dia ao vivo para todo o Brasil e, claro, para todo mundo pela internet, pelo rbctv.com.br. E agradecemos também a todos vocês de todo o Brasil que nos acompanham via satélite. E você sabe o que é a Comissão Nacional da Verdade, ou CNV? Bom, essa comissão que investiga violações de direitos humanos ocorridas entre 46 e 88 no Brasil, por agentes do Estado. A CNV é formada por 7 membros nomeados pelo presidente do Brasil, no caso a presidente Dilma Rousseff, e 14 auxiliares, que vão atuar durante 2 anos, sendo que no final desse período vão publicar um relatório dos principais achados, que poderá ser público ou poderá ser enviado apenas para a presidente da República ou ao ministro da Defesa. A lei que instituiu foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 18 de novembro de 2011 e foi instalada oficialmente no ano passado, em 16 de maio. E hoje, no programa Assunto do Dia, vamos falar sobre um período tão conturbado da nossa história brasileira, que é sobre a ditadura militar. E você não pode perder o programa de hoje. Você vai poder participar ao longo de nossa conversa durante esses 3 blocos do programa. Vamos agora, antes de mais nada, acompanharmos uma matéria com a repórter Joyce Fernanda. Chico de Assis, como prefere ser chamado Francisco de Assis Barreto da Rocha Filho, foi preso político por mais de 9 anos, pouco tempo antes da imposição da ditadura militar no Brasil. O tempo até pode ter passado, mas cada detalhe continua tão presente quanto como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu sou ex-preso político aqui do estado de Pernambuco, estado onde passei entre as penitenciárias da Casa de Detenção do Recife, hoje Casa da Cultura, e a penitenciária Barreto Campelo, ainda penitenciária reservada a presos comuns. Passei 9 anos, 4 meses e 27 dias entre o período de 16 de julho de 1970, quando fui preso por envolvimento em ações no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e fui solto em 27 de novembro de 1979. A data em que ele foi libertado era exatamente 3 meses após a criação da chamada anistia, considerada pelos idealizadores como ampla, geral e irrestrita. Porém, nada era tão simples assim. E a melhor prova disso sou eu, que só saí eu e demais companheiros, diversos companheiros, que só saíram da prisão muito tempo depois da anistia realizada. E ainda saíram, como eu, sob o Instituto de Liberdade Condicional. Nós só fomos efetivamente anistiados em 1985, quando o ministro Fernando Lira, combativo, deputado do MDB, depois do PMDB, foi ministro da Justiça do governo Sarney e encaminhou uma emenda constitucional que realmente anistiava a todos. A trajetória política de Chico e da maioria dos jovens da época iniciou muito cedo. Tudo fluía naturalmente, já que o dia a dia deles possibilitava esse tipo de engajamento com as causas sociais. A capacidade de influenciar pessoas e saber usar bem as palavras eram algumas virtudes de Francisco, que costumava frequentar o centro da cidade para expor suas convicções políticas. Bem na esquina do centro da Guararapes, da Avenida Guararapes, que é o centro vital da cidade do Recife, havia na esquina a Sertã, que reunia
inicialmente, principalmente os grupos de esquerda, e depois direita e esquerda ficavam se confrontando nessa esquina. Então eu participava muito ativamente disso, eu me saía mais ou menos bem. Anos depois, chega a ditadura militar e o tão falado golpe de 1964. Nesse momento, algumas manifestações foram iniciadas em todo o país. Em cada conflito travado com as tropas militares, diversas vítimas surgiam para manchar ainda mais o cenário. Chico também foi uma delas. No dia do golpe, no dia 1º de abril, eu fui um dos participantes da passeata que resultou na morte de nós acreditamos que tenham sido as duas primeiras vítimas do regime que ia se impor, vítimas fatais, quer dizer, as primeiras mortes do regime que passou a se impor, quer dizer, era uma amostra do que a gente ia passar a ter depois do que podia ver depois. Me incorporei ao Partido Comunista Brasileiro Bolsonaro e aí fui convocado para ser dirigente regional, e foi nessa condição de dirigente regional do PCBR que eu fui preso. A casa em que eu estava, o aparelho em que eu estava, foi cercado pela polícia e eles já vinham sabendo que se tratava de um ponto subversivo, não, eles já vieram metralhando as janelas da casa. Nós tentamos reagir, porque era uma das recomendações que se tinha, e depois porque sabíamos também o que é que nos estava esperando lá dentro da polícia. Tentamos reagir, mas estávamos eu e duas companheiras apenas, e apenas 2 armados com revólver 38. A partir daí eu passei por um processo duríssimo de tortura. Foram 5 dias no DOPS, eu fui levado para a Delegacia de Segurança Social e já fui apanhando dentro do carro que me transportou. Na tentativa de amenizar os traumas e exores de pessoas como Francisco de Assis, foi criada a Clínica do Testemunho, uma iniciativa que ainda está em processo de finalização, mas que promete grandes resultados. A Clínica do Testemunho, na verdade, ela é um mecanismo de reparação em nível de saúde mental, né, para as pessoas que foram anistiadas políticas, né? A Comissão de Anistia conseguiu fazer outros tipos de reparações, como a financeira e a moral, né, a partir das caravanas, mas ainda ficou essa dívida, que é uma dívida antiga, né, com as pessoas que foram anistiadas e seus familiares, que foi com a saúde emocional das pessoas atingidas direta e indiretamente. A clínica já foi lançada, né? Então as pessoas já podem acessar www.sdsdh.pe.gov.br. Lá vai ter um link da Clínica do Testemunho, onde a pessoa vai poder acessar o edital, assim como a ficha de inscrição. Um dos períodos mais conturbados da história brasileira. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios para falar sobre esse assunto, não é? Hoje estamos contando com a presença do Dr. Henrique Mariano. Ele que é membro e secretário-geral da Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Além dele, contamos com a presença também do Dr. Pedro Henrique, ele que é presidente da OAB de Pernambuco. E você também é o nosso convidado especial a participar aqui do nosso debate. Você pode interagir através das linhas interativas que vão passar no rodapé do seu vídeo, como também através das nossas redes sociais. Pelo nosso Twitter, nos encontre através do @Assunto do Dia TV. E através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. Eu queria agradecer a presença dos nossos dois convidados, é um prazer realmente tê-los aqui. E vamos falar sobre um assunto tão difícil, né, de se trazer à memória, até porque se tem pouca informação daquele período, né, desse período que até hoje está sendo alvo de investigações, né, de inclusive procurando pessoas que estão desaparecidas, né, o paradeiro dessas pessoas, talvez até o corpo não, mas os restos mortais dessas pessoas. E eu queria já iniciar essa nossa conversa, primeiro, querendo saber aqui do Dr. Henrique Mariano, seja muito bem-vindo, como surgiu a criação da Comissão da Verdade, como vem atuando essa comissão? Bom dia, Felipe, bom dia ao nosso estimado presidente da OAB, Pedro Henrique Reinaldo Alves.
A criação da Comissão da Verdade, ela acompanha um movimento histórico mundial de países que partiram e tiveram na sua história um período de ditadura militar. No mundo todo, contando com a do Brasil, já foram instituídas aproximadamente 40 comissões da verdade espalhadas no mundo todo, inclusive aqui na América Latina, na Argentina, no continente africano, e para apurar essa verdade histórica. No ano de 2011, a presidenta da República, Dilma Rousseff, instituiu a Comissão Nacional da Verdade e o governo do estado de Pernambuco, precisamente no dia 1º de junho de 2012, foi o primeiro estado da federação a instituir formalmente uma comissão estadual da memória e verdade. No caso nosso, fazemos uma homenagem à figura de Dom Helder Câmara, que é, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas mais importantes na resistência à ditadura e pela luta do restabelecimento da liberdade e da democracia no nosso estado, no nosso Brasil. Muito bem, e foi bem lembrado essa figura do Dom Helder Câmara, uma figura importantíssima aqui nesse período conturbado da história brasileira. Agora, existiu também, em 79, inclusive foi citado na matéria, a lei da anistia. Nesse período, doutor Pedro Henrique, o que a gente poderia trazer como reflexão? O que realmente ocorreu? Por que criaram essa lei da anistia? Bom dia, Felipe, meu amigo Henrique Mariano, telespectadores. Na verdade, fazia parte do projeto de distensão lenta e gradual que não se deu naquela época. Houve um retrocesso nos regimes militares que se sucederam. O Brasil, diferente de outros regimes que sofreram o mesmo processo de ditadura militar, teve um revezamento entre os militares, não era um só presidente, e naquela época já havia uma luta e uma resistência dos setores da sociedade civil organizada. A OAB teve um papel muito importante, muito de protagonismo nisso, como também, como bem lembrou Henrique Mariano, Dom Helder, setores da Cúria, setores da Igreja Católica já clamavam por resgate dos direitos humanos. E alguns, até líderes políticos constituídos, parlamentares, apesar do Congresso Nacional ainda viver sempre sob as ameaças de intervenções periódicas do regime, havia uma pressão. E aí veio a lei da anistia, que, como bem colocou o Chico de Assis no programa que pudemos ver, nessa matéria que pudemos ver há pouco, só foi consolidada mesmo após, no governo Sarney, com o ministro Fernando Lira, que Henrique Mariano até foi assessor do ministro Fernando Lira, uma grande pessoa que morreu há pouco, um grande pernambucano, e aí, mediante neste regime, que aí sim já estava convocadas a Constituinte, né? A nossa Assembleia Nacional Constituinte, se deu efetivamente a anistia. Chico de Assis, inclusive, agora dá a honra de integrar os quadros da OAB, recentemente recebeu, tardiamente, porque ele já é formado em Direito há muito tempo, recebeu sua carteira conosco há 2 meses atrás. Muito bem. Agora, doutor Henrique Mariano, existe também uma polêmica muito grande com relação à morte, né, do presidente da época da ditadura, no início, no caso de 64, aliás, não da época da ditadura, mas do golpe militar, o João Goulart, realmente. Existe hoje uma série de investigações e estamos, inclusive, pautando esse programa justamente porque um telespectador também mencionou a importância de se debater sobre esse assunto, né, um período que pouco se conhece. E como a Comissão da Verdade, por exemplo, está dando, digamos, um parecer, ou até mesmo, como é que anda a investigação com relação à morte do João Goulart? Bom, a morte do ex-presidente João Goulart, ela sempre foi revestida de grande mistério, né? João Goulart era vice-presidente do Brasil, de Jânio Quadros. Ele assumiu a presidência em face da renúncia do então presidente, e realmente foi o presidente que sofreu o golpe militar em 1964. Depois ele veio a falecer e, historicamente, nunca ficou efetivamente esclarecida as razões do seu falecimento, né? Parte de segmentos afirmam que foi uma morte natural e outras afirmam, historicamente, que ele foi assassinado. Ele teria sido vítima de um envenenamento. Então, como o Brasil hoje
passa por esse momento histórico de reconstrução da sua história, notadamente neste período de 64 até 88, que foi o ano da promulgação da atual Constituição, a despeito do regime militar ter sido finalizado, em verdade, em 1985, com a eleição no Congresso Nacional do então ex-presidente Tancredo Neves, que também não assumiu, foi sucedido pelo presidente Sarney, mas ali, naquele momento histórico, houve realmente o fim do regime militar. Mas as comissões da verdade, eu falo comissões da verdade porque vários estados da federação, a exemplo de Pernambuco, vêm constituindo as suas comissões estaduais. A exemplo da Comissão Nacional, que foi instituída pela presidente Dilma. Quais seriam as diferenças básicas? Primeiro, a Comissão Estadual do Pernambuco, ela tem a prerrogativa prevista em lei de investigar e esclarecer as mortes ou desaparecimentos, né, de agentes políticos, de pessoas políticas que militaram contra o sistema de repressão. Então há dezenas de pessoas, né, que deram, na verdade, suas vidas para que hoje nós pudéssemos estar vivendo num Estado democrático de direito. Recentemente ouvimos aqui o depoimento de Chico de Assis, que, graças a Deus, não foi assassinado, mas foi vítima histórica do regime de repressão, sofreu várias sessões de tortura. Então, são pessoas como eles que a Comissão da Verdade precisa fazer o resgate dessa história, mostrar, inclusive, como funcionava o aparelho de repressão no Brasil, principalmente em Pernambuco, porque Pernambuco, Felipe, foi um dos estados que, historicamente, sempre se destacou no ambiente político nacional como um defensor da liberdade e da democracia. Então, razão pela qual os nossos representantes políticos da época, como, por exemplo, Fernando Coelho, que é o nosso coordenador da Comissão Nacional, Fernando Lira, Marcos Freire, Egídio Ferreira Lima, Miguel Arraes, quer dizer, tantas figuras, Cristina Tavares, tantas figuras que foram os resistentes àquele regime. E por isso, por Pernambuco ter tido um destaque nacional histórico tão grande, também teve a contrapartida de ter sido um estado onde a repressão foi feita com maior intensidade contra essas pessoas, não só contra os políticos, mas contra diversas pessoas do movimento estudantil, Cândido Pinto, o padre Antônio Henrique, que era um dos principais assessores de Dom Helder Câmara, que foi assassinado. Então, a Comissão Nacional e a Comissão Estadual, ela tem essa missão histórica de fazer a investigação, de esclarecer a verdade dos fatos. O nosso poder de investigativo não pode se confundir, Felipe, é como se a comissão fosse revestida de poder judicante. Ou seja, de que a Comissão da Verdade pudesse processar as pessoas. Isso não é verdade. Isso a Comissão Estadual e a Comissão Nacional, nós temos um poder investigativo de esclarecer fatos. Temos sim a prerrogativa de coletar qualquer informação junto a agentes públicos, privados, etc. Mas a Comissão da Verdade, ela não tem a prerrogativa de judicante e nem tampouco persecutória, no sentido de perseguir pessoas que, na época, representavam esse sistema de repressão no Brasil. Foi muito bom o doutor Henrique lembrar, não é, sobre essa questão, porque há muito, no senso comum se pensa, né, que a Comissão da Verdade, as comissões, têm um poder, né, de punir, poder punitivo e tal. Por exemplo, a USP agora, recentemente, criou também a sua comissão, né? Importantíssimo isso, porque é um passo muito importante, porque vai se investigar, vai se apurar muitas coisas que ficaram, inclusive, esquecidas, ao léu, enfim. E essa criação da comissão veio realmente para trazer a verdade à tona. Vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com outros pontos polêmicos, você não pode perder. Você sabe o que foi a ditadura militar? Sei. Bom, para mim foi um período muito marcante. Em 1964, onde tomaram o governo, no caso foi o Exército, e só. Você conhece alguém que foi vítima da ditadura militar? Um companheiro meu da minha cidade, Palmares, foi morto ali ao lado da antiga Sudene, de JK, metralhado pelo Exército. Inclusive ele estava com a bandeira nacional, segurando a bandeira nacional.
Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Estamos falando aqui sobre a Comissão da Verdade, comissão que foi criada para investigar os casos de repressão política e, é claro, não só repressão, mas também assassinatos, uma série de questões que são polêmicas e que não se tem, inclusive, respostas, né? E a história do país fica à míngua, precisando realmente ser recontada, ser reconstituída. Hoje contamos com a presença do Dr. Henrique Mariano, ele que é membro e secretário-geral da Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. E além dele, contamos com a presença do Dr. Pedro Henrique, presidente da OAB de Pernambuco. E voltando a falarmos sobre esse assunto, já no início desse segundo bloco, nós ouvimos aí as participações de pessoas nas ruas. Vamos conferir agora perguntas das pessoas sobre o tema. Eu gostaria de saber qual o objetivo da Comissão da Verdade. Muito bem, vamos a outra pergunta. Eu queria saber quem são os membros da Comissão da Verdade. Muito bem, e para responder a pergunta, vamos encaminhar ao Dr. Henrique Mariano. Bom, os membros, a Comissão da Verdade, Memória e Verdade, Dom Helder Câmara do Estado de Pernambuco, ela foi, como dito, constituída pelo governo do Estado em 1º de julho, é integrada por 9 comissionados. Essa coordenação geral é feita pelo ex-presidente da OAB e advogado Fernando Coelho, ex-deputado federal, inclusive teve uma participação muito ativa na época, inclusive da votação da Lei da Anistia em 1979 no Congresso Nacional. Eu, Henrique Mariano, sou ex-presidente da OAB, tenho a função de secretário-geral da comissão, e a comissão ainda é formada pelo professor Manuel Moraes, os advogados Roberto Franca, Gilberto Marques, Humberto Vieira, Áureo Bradley, Nádia Breiner e a professora Socorro Ferraz, né? Esses são os membros comissionados e nós contamos com a estrutura de assessoria de 9 assessores, dentre os quais alguns pesquisadores pernambucanos, porque a Universidade de Pernambuco, nós já temos vários trabalhos acadêmicos de grande qualidade, Pedro, já feito, mostrando como funcionava essa estrutura de repressão. Temos trabalhos de dissertação de mestrado, tese de doutorado, que mostram, são trabalhos de alta qualidade e que a Comissão da Verdade, para ela realmente cumprir com o seu desiderato, que é, como também já dito, fazer o resgate histórico de todo esse período de repressão, porque o que, na verdade, o público tem que entender é que essa verdade sempre foi maquiada, né? Ela sempre foi posta para as gerações futuras como se os golpistas de 64 fossem os salvadores da pátria. E, na verdade, isso não ocorreu. E o que ocorreu foi um sistema perverso de perseguição, de violação de direitos individuais, de direitos fundamentais. Se suplantou a nossa Constituição Federal em 1968, quando foi instituído o Ato Institucional número 5, que foi o maior golpe dado à democracia brasileira, através desse ato, que foi um decreto presidencial. O presidente da República ficou com poderes absolutos de fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas dos Estados, as câmaras de vereadores, pessoas que exerciam mandato conferidos por votação popular, perderam seus mandatos da noite para o dia, juízes foram despedidos sumariamente, casas foram invadidas sem prévia determinação judicial. Então, vivíamos realmente num estado de exceção. E no entorno disso, inúmeras arbitrariedades, inúmeros atos de violência, de violação de direitos individuais, direitos humanos foram cometidos. Então, a função das comissões da verdade é fazer realmente o resgate histórico, mostrar à sociedade brasileira o que realmente se ocorreu nesse período, porque eu acho que nenhum país pode progredir colocando por debaixo do tapete a sua verdade. A sua própria história. Né, doutor Pedro? Um ponto importantíssimo, inclusive nós conversamos aqui em outro momento com representantes do Arquivo Público aqui de Pernambuco. Eles nos disseram, inclusive, que tinha muitos arquivos, muitos jornais, muitos periódicos da época que estão lá, né, precisando urgentemente de restauração, ou até mesmo de pessoas ali para investigar, para recontar a história daquele período.
e muito pouco se sabe sobre esse período. No caso, a OAB, ela tem atuado muito fortemente para, de alguma forma, ajudar a Comissão da Verdade? Tem atuado com parceria ali? Felipe, primeiro a OAB se sente, sobretudo aqui em Pernambuco, muito bem contemplada em ter na comissão Dom Helder Câmara um ex-presidente como Henrique Mariano, um ex-presidente como Fernando Coelho, outros grandes e notáveis advogados que mencionou Henrique Mariano há pouco, mas a OAB também tem um compromisso por ter sido uma das entidades que capitaneou, que tanto lutou pela democracia e contra o regime militar nesse período, também tem uma responsabilidade que ela não se furta. Inclusive já tem um projeto na OAB Federal, Henrique Tapá como conselheiro federal que é, para criar também a comissão da OAB, não uma comissão paralela, mas uma comissão que vise uma coordenação do trabalho de todas as comissões para poder compilar o que está sendo apurado em cada comissão estadual, subsidiar também a comissão nacional. Tem que haver realmente uma cooperação entre essas comissões para que se alcance o que Henrique Mariano muito bem colocou, a verdade, a resgate da verdade histórica. E é muito bom pontuar que verdade não tem cor, verdade não tem partido, temos que partir do não sectarismo. Existem as críticas dos setores mais conservadores e dos setores dos militares que, de uma forma muito veemente, se opuseram à instituição da Comissão Nacional da Verdade, fizeram um lobby muito forte em Brasília e perante o Congresso Nacional e a Presidência da República, mas a Comissão da Verdade visa apurar esses malfeitos do agente estatal, do aparelho do sistema. E não, porque a principal crítica é, ora, e também não tiveram vítimas do outro lado, não tiveram policiais vítimas de um ato terrorista, um ato subversivo que foram vitimados, sequestro de embaixador, assaltos a banco, etc. Bom, mas aí o Estado tem um papel de apurar. E o Estado, à época, estava dominado pelo aparelho estatal, como sempre esteve, num regime de exceção à democracia. Passada a exceção, com a liberdade democrática, como falávamos há pouco, a história é contada pelos vencedores. Ora, a história foi contada naquela época, daquela forma, para que não se iluda as novas gerações, gerações como a de tantos jovens que nasceram já em período democrático. É importante resgatar a verdade dos fatos e apurar os desvios, sobretudo contra os direitos humanos. A tortura, que é talvez a mais perversa dos crimes, o mais absurdo dos crimes, praticado pelo Estado, por pessoas em nome do Estado, policiais, os agentes da repressão. Eu acho que essa é a principal missão. Para não repetir os erros, né, Felipe? Claro, né? É importantíssimo, porque a história faz com que a gente não cometa esses erros cometidos anteriormente, lá na frente. Então é importante que a gente resgate a nossa própria história. Sou a favor e muito sobre isso. A gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente vai voltar com outros pontos polêmicos, você não pode perder, e temos também as principais notícias, ou seja, o que se fala na internet sobre o tema de hoje com a jornalista Thalita Belo. Daqui a pouquinho. Qual punição você daria a um ditador? No caso, a gente daria uma prisão para ele, para que ele viesse pagar pelos atos dele, pelos crimes, pelo tudo que ele tem cometido. Você sabe o que é a Comissão da Verdade? Pelo que eu entendo, é um resgate da história do tempo da ditadura. É a busca dos desaparecidos, dos verdadeiros assassinatos, como aconteceu com o Padre Henrique, e muitos outros. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Ouvimos aí a participação dos nossos telespectadores nas ruas, no quadro Fala Cidadão. E agora a gente vai direto à central de produção, vamos juntos acompanhar o que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos lá. Thalita, é com você.
Olá, Felipe Cavalcante, você que nesta sexta-feira está nos acompanhando. Vamos então aos destaques na internet. O site G1 destacou a seguinte informação sobre o nosso debate de hoje. O USP cria a Comissão da Verdade para investigar abusos durante ditadura. De acordo com o site, o grupo vai investigar crimes contra alunos e docentes durante o regime militar. E os trabalhos de documentação, Felipe, serão realizados durante o período de 1 ano. Outro site que também trouxe um destaque importante em relação ao tema de hoje é o Globo. O site destacou o seguinte, Felipe: Dilma cobra mais resultados do trabalho da Comissão da Verdade. A presidente quer ações e depoimentos que sensibilizem a opinião pública. Vamos então voltar ao debate de hoje. Um excelente dia e um ótimo final de semana para você que está nos acompanhando. Se Deus quiser, segunda-feira voltaremos. É com você, Felipe. Muito bem, agradecemos aqui a Thalita Belo pelas informações e um ponto importante foi essa última notícia aqui. A presidente Dilma está cobrando mais, cobrando e muito, no caso da Comissão da Verdade, mais respostas com relação a isso. E vamos saber aqui do nosso convidado, o doutor Henrique Mariano, ele que é membro e secretário-geral da Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Há essa cobrança sempre da presidenta? Sim, ela publicamente, inclusive, tem externado isso de forma em contexto, mas o que eu posso dizer a você e a você, Felipe, é que a Comissão Nacional da Verdade tem contribuído muito com a Comissão Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Nós temos na Comissão da Verdade 2 pernambucanos, o advogado Zé Paulo Cavalcante Filho e a advogada Rosa Cardoso, que é radicada no Rio de Janeiro, mas é pernambucana. Ambos são integrantes da Comissão Nacional. E um dos primeiros atos que nós fizemos, ainda no ano passado, eu ainda estava na presidência da nossa querida OAB, foi firmar um termo de cooperação técnica entre a Comissão Estadual e a Comissão Nacional. E este termo de cooperação técnica realmente tem facilitado muito o trabalho, porque eu sou relator, inclusive, do caso do padre Antônio Henrique, que recentemente nós fizemos uma divulgação muito importante, porque comprovamos documentalmente que o crime de Padre Henrique foi um crime eminentemente político e não um crime comum, como até então tinha sido colocado pelo Estado brasileiro e pelo Estado pernambucano. Então, nós conseguimos documentos no arquivo do extinto Serviço Nacional de Informação, onde mostra efetivamente que o Dom Helder Câmara, o Padre Antônio Henrique, todo o clero pernambucano eram vigiados 24 horas por dia pelos agentes da repressão, fazendo escuta telefônicas clandestinas, etc, etc. Então, nós temos tido uma boa relação, uma relação proficiente com a Comissão Nacional da Verdade. Eles têm dado sua contribuição com a Comissão de Pernambuco, e eu acho isso sim, porque essas comissões nacionais, elas têm que se comunicar, né? Por exemplo, nós temos aqui, Pedro, 2 casos muito emblemáticos, que é o caso de Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, que são 2 pernambucanos, mas que eles são objeto de investigação pela Comissão de Pernambuco, pela Comissão de São Paulo, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, agora também pela Comissão do Rio de Janeiro, porque Fernando Santa Cruz era inclusive universitário da Universidade Fluminense, era estudante de Direito, e pela Comissão Nacional. Então, não é possível admitir... Por diversas comissões, que essas informações não circulem com o fim único de obter realmente uma cooperação recíproca. Então, isso tem funcionado e o nosso presidente Pedro Henrique falou muito bem. A OAB, tanto a de Pernambuco eu sou suspeito de falar, porque temos a colaboração, né, total da seccional pernambucana e o Conselho Federal também pretende desenvolver esse trabalho de articulação entre as comissões nacionais, as comissões da verdade. Então, eu acho que a Comissão Nacional, ela tem sido, sim, objeto de crítica, mas eu acho que este momento é um momento da gente fortalecer o trabalho desse pessoal. Até porque nós temos que filtrar de onde vêm essas críticas. Às vezes essas críticas vêm de setores que têm interesse de desestabilizar aquele trabalho. Não é? Agora isso é justamente o setor mais reacionário. Com certeza. E há um ponto importantíssimo, porque há no senso comum uma pergunta.
Quando se encontrar, por exemplo, uma pessoa que cometeu crimes nesse período, inclusive crimes hediondos, o que se faz com essa pessoa? Como é julgada? Qual o tipo de julgamento? Se é que vai ser julgada? Eu queria saber do doutor Pedro Henrique. Isso faz parte de uma polêmica em discussão no mundo, não é só no país, chamada justiça de transição, e com a nossa Constituição Federal, que traz a figura do crime hediondo e também capitula certos crimes como o da tortura, como imprescritível, inafiançável, etc. Só que a Constituição é de 88 e esses atos foram praticados antes. O que acontece é essa discussão em nível judicial. Há uma ação que tramitou no Estado do Pará, salvo engano, né, Henrique? Que houve a constatação e a acusação, o pedido de denúncia contra um agente repressor que perpetrou tortura e morte, e isso está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, a princípio, julgou pela extensão da lei da anistia para albergar também, para alcançar também esses crimes de tortura, só que a OAB entrou nesse processo assistindo à acusação no sentido de que, por ser um crime de lesa humanidade, um crime de tortura, um crime hediondo, ele não estaria passível de prescrição. O Supremo Tribunal Federal ainda pode rever essa matéria. Se essa revisão vier para dizer que esse tipo de crime não se prescreve, não prescreve com o tempo, então, certamente, o extrato colhido desses trabalhos, dessas comissões da verdade, será realmente levado a juízo para a persecução daqueles que ainda estão vivos, dos torturadores que ainda estão vivos, dos assassinos que ainda estão vivos. Bom, esperamos em um outro momento também voltarmos a falar sobre esse assunto, que como a gente sempre fala, né, de suma importância para toda a sociedade. Conhecer a sua própria história, né, minha gente? Então é preciso a gente estar também divulgando, trazendo mais informações sobre esse assunto. A exemplo aqui da Mabel, que diz aqui que é um excelente tema esse. Espero que esclareça nossas dúvidas, como os demais temas, se desperte o interesse de conhecer mais sobre esse assunto. A Mabel, ela trouxe essa reflexão aqui para o nosso programa. Eu queria agradecer também a todos lá do Rio de Janeiro que nos assistem, a exemplo da família da Maria Antônia, né, que assiste sempre ao programa Assunto do Dia. Muito obrigado pela audiência e queremos agradecer a presença dos nossos dois convidados. Foi muito bom conversar com vocês e esperamos em uma outra oportunidade revermos esse tema, não é? E ver também os pontos que avançaram, é claro, outros pontos que a gente vai debater aqui. Queria agradecer ao doutor Henrique Mariano, mais uma vez aqui no programa Assunto do Dia, ele que é membro e secretário-geral da Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. Foi um prazer. Muito obrigado, Felipe. Estaremos sempre aqui, sempre que convocado por vocês. Muito bem, agradecemos, doutor Henrique. Doutor Pedro Henrique, muito obrigado pela presença aqui, ele que é presidente da OAB de Pernambuco. Foi um prazer conhecê-lo. Prazer nosso, sempre à disposição para contribuir nesse programa tão democrático. E, inclusive, eu queria agradecer, não é, agora aproveitando a presença dele aqui, a OAB, que sempre gentilmente, né, nos apresenta pessoas para representar a OAB, para falar sobre diversos assuntos de importância social aqui. Agradecemos muitíssimo pelo apoio da OAB. Agradecemos a você pela sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, na próxima semana, na segunda-feira, no mesmo horário e no mesmo canal. Um abraço também às mamães, que neste domingo, né, o Dia das Mães, as mamães, um abraço especial à minha mamãe, a todas as mamães do Brasil. Muito obrigado pela audiência de todos e debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até lá.